Vamos lá? Lê uma página, Jorge. Quem faz a prece é a Elisa? Eu leio, não tem problema. Liberdade em Cristo. Aqui não traz o item. Isso é grande, não tem problema. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou. E não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, Gálatas 5:1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submeteu-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se dessa grandeza única, ele assinala a presença, aceno, não lhe, com uma coroa de rei que ele não aceita, observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer disciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desde todo, surge repentinamente possuído de desvairada ambição política, firmando conchados com perseguidores de sua causa. Não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpar a leprosos, salar a loucos, restituir a visão aos cegos, movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, constituindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Emmanuel. Ok. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer a Ele mais esse momento, mais essa oportunidade de estarmos aqui de novo reunidos em seu santo nome, aprendendo mais sobre Ele, sobre o seu Evangelho e principalmente sobre a nossa vida espiritual. Como devemos nos portar encarnados e como nós deveremos entrar no mundo espiritual. Agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que nós aprendemos aqui e agradecemos também aos nossos mentores, amigos, e ao mundo espiritual que nos acompanha. Muito obrigado a todos também. E como bom expedito, Senhor, queremos pedir por todos nós aqui do grupo, encarnados, desencarnados,
Queremos pedir também para o restante do grupo que não está presente aqui, que a cada um receba onde estiver toda essa emanação de paz, de serenidade, de amor que reina aqui neste momento. Mas não só por eles. Queremos pedir por todos aqueles que conosco convivem, nossos amigos, parentes, companheiros de jornada, de trabalho, enfim, Senhor, por todos pedimos. Os doentes, doentes físicos, doentes mentais, os que estão por problemas financeiros, que padecem por diversos outros, não têm onde morar. Enfim, Senhor, pedimos por todos aqueles que sofrem, que são muitos, talvez a maior grande parte da humanidade. E agora pedimos também para que possamos iniciar nossos estudos, que os bons amigos espirituais estejam conosco, para melhor todos nós aproveitarmos as lições que nos vão ser ministradas. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. A Elisa saiu? Deve ter caído, né? Boa noite a todos. Boa noite, senhor Roberto. Bom, nós estamos no livro No Mundo Maior, né? Vamos começar hoje o capítulo 18, Alienados Mentais. Cadê 16. É 16. Capítulo desculpa. é 16. É 16, eu falei 18. Eu acho que eu estou apressando o livro, né? Não vale a pena. Não vale não. Vamos passo a passo. O que colocou a Elisa ali? Será que caiu lá? Que ela estava aí na peça, né? Deve ter caído. É. Então vamos lá, senhor Roberto, o senhor pode ler? Podemos ler, claro, sem dúvida. Não sabe o que pode ter acontecido com a Elisa? Hoje... Só um instante, senhor Roberto. Pode ter acontecido o que eu falei. Elisa, faz a prece, eu fiz. Ela se aborreceu, ela aí. Ela se aborreceu, que eu fiz a prece, saiu. Tá vendo só? Vai enxugar o só. É possível. E ainda bem que a minha mentalização deu certo. Volta, Elisa. Volta, Elisa, volta. Vamos lá, Elisa? Elisa, está sem som. Está sem som. Está liberado o som dela, sim. Está bloqueado. Ela congelou. Ela está falando de internet lá. Internet lá. Então vamos lá enquanto ela Vamos lá. se arruma. Vamos lá. Bom, hoje nós estaremos estudando o livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos começando hoje o capítulo 16, Alienados Mentais. Antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Vulgo hospício, né? Entenderá? Vai lá, Selma. Lá né, eles são mais tranquilos em mencionar os hospícios, são um instituto de alienados mentais. Realmente, o hospício é muito, muito grosseiro, realmente. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar. A tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Olha só. Temos neste... Sim, fala. Eles trazem aqui, né, uma definição de que é louco. Né? Louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, ou seja,
Deixa a vida me levar. Tá? E eu não sei qual é o livro que o instrutor fala, que muitos de nós, né, que não temos assim, não somos aqui no planeta reconhecidos como pessoas normais, perante a espiritualidade, somos, né, já meio passadões, né? Já estamos mais no caminho da loucura. E por quê? Né? Nós estamos no aprendizado. Sabemos que vamos ter dificuldade. Não precisa ter religião nenhuma. Nada disso. Porque ninguém vê nada cair de mão beijada na mão, de mão beijada para ninguém. Ninguém vê as coisas acontecer no milagre. Não existe isso. Todo mundo trabalha. Mesmo os mais astutos trabalham com a inteligência para fazer o mal, para se dar bem com o mal, etc. Né? E existem os outros que não, que honestamente trabalham, também se dão bem. E existem os que trabalham, não se dão bem, mas estão trabalhando, estão se esforçando. Então, aquele que procura, né? Como eu falo, os casos, excetuados os casos puramente orgânicos. Tem gente que vem com problemas, são expiações, né? Problemas que vão acontecer decorrido de alguma doença, né? Casos orgânicos. Mas a maioria de nós realmente, toda vez que a gente foge de algo que está nos afligindo, nos perturbando, ou seja, de um problema, nós estamos agindo como louco. Mas, infelizmente, é essa a grande realidade. Né? Nós estamos aqui para solucionar os problemas, não para, né, jogar ele lá para frente, depois eu resolvo, próxima reencarnação, isso e aquilo. Principalmente em relação aos nossos relacionamentos. Né? Dentro de casa, um problema, ou com o vizinho, ou com um parente, ou com alguém no trabalho. Nós temos a concepção de louco aquele que está lá no Instituto de Alienados Mentais. Mas louco é qualquer um de nós quando não assumimos, né, não assumimos a nossa responsabilidade, não tratamos dos nossos deveres. Saímos fora da lei de Deus, então não estamos bem. Acho que a Elisa chegou aí. Pode falar, Elisa? Pode. Aí. Volta, Elisa. Consegui restabelecer a minha situação. Nós podemos com isso considerar aquele ditadozinho, aquele provérbio que já conhecemos de muitos anos, de que de médico, poeta e louco, cada um de nós temos um. Isso. Isso. Podemos levar isso em consideração. Eu quero que eu fale aqui, fala bem claro aqui, por indisciplina ou ignorância. Exatamente. No nosso caso, é indisciplina. Indisciplinas e ignorantes nós também ainda somos bastante, né? Nós somos os dois, indisciplinados e ainda bastante ignorantes para a realidade do que o Espiritismo nos orienta, nos fala, nos traz ao conhecimento. Né? Suponho que, um exemplo, temos um filho problema. Um filho que a gente fez de tudo para andar assim, no bom caminho e anda no mau caminho. Aí chega uma hora que vou abandonar, não tem jeito. Não é indisciplina nossa? E aí, infelizmente, a gente vê acontecer isso. Quis assim, deixa a vida assim. É um exemplo grosseiro. Estou falando isso, 1001 exemplos por aí. De atos de indisciplina nossa. E quando nós estamos fazendo isso conscientemente, a espiritualidade não nos vê com bons olhos, nem nos vê como pessoas normais. As leis de Deus existem. Tá? Mas o ignorante sabe o que é o bem e o mal, por mais ignorante que seja. Né? Sem dúvida. Por isso que mesmo eles vão atenuantes, que não estão tão profundos dentro do... Né? Vai continuar aí falando aí. Alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Você se perguntou lá no comecinho, eu já acho que lembrando, são ou um ou outro. Ou é Trilhas, né, que menciona esse caso, e tem aquele hospital espírita, não sei se é Loucura ou Obsessão. Eu acho que deve ser esse livro aí, Loucura e Obsessão.
que trata que tem um hospital espírita lá. Hospital Esperança? Oi? O Hospital Esperança? É, o Hospital Esperança, esse. Tormentos da Obsessão. É Tormentos? É o Tormento da Obsessão, exatamente. São três, né? 3 livros que mencionam que é a luz do assunto. E antes do André chegar lá no primeiro parágrafo, ele cita, né? Dá uma passadinha ali no Hospital Pinel, se for Rio de Janeiro, no caso. Na Rio de Janeiro é outro lugar. Dá uma passadinha lá, vamos dar uma olhadinha, ver como é que é. Ó, o assunto é esse, assim, 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 assado. Isso penso eu, é o que está aqui, né? Eles não desceram imediatamente, não. Depois, chumbo grosso. Aí chega, né? A região é mais densa. Vamos lá, Elisa? Vamos. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoalienação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Olha só, que estão fazendo um tipo de suicídio. Para nós não é. Nós estamos vendo que a espiritualidade, como eles veem esses fatos, essas ocorrências entre nós. Mas vocês falam que antes, encarnados e desencarnados, né? Desencarna, não vira santo, continua com os mesmos pensamentos e ideias. Pode até se arrepender de algumas coisas, mas. Então, um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Porque é autoeliminação da harmonia mental. A partir do momento que começam as nossas fugas, que geralmente são causadas por uma palavrinha famosa chamada medo, né? Nós começamos realmente a entrar numa desarmonia tremenda. Uma tremenda desarmonia. E essa desarmonia pode nos levar a graus de loucura, baixos, médios e altos. Tá? Essa falta, e o que é pior, que nós sabemos que o que nós fugimos hoje, amanhã vem dobrado. Então, fazer melhor, mais bem feito, melhor ainda, porque agora o chumbo vem mais duro. Eu estou falando dessa forma aqui, que é uma forma pop de se expressar. Né? As dificuldades, né? Aquele fato que era uma coisa simples se torna um pouquinho mais complexa, que nós fomos reprovados nós nos reprovamos. E essa desarmonia, quando nós desencarnamos, ela nos acompanha no encarne futuro. Lógico que há exceções, aqueles que conseguem se recuperar no plano astral, reencarnam um pouco mais equilibrados. Mas, às vezes, chega aqui, o choque de estar aqui, passar pela mesma situação com mais dificuldade, nem sempre está curado, né? Que a dona Laura fala, né? André, quando a gente tem uma feridinha, aparentemente está curado, mas está só a cicatriz com a pele bem fina. Fala mais ou menos isso lá no livro Nosso Lar. Fala aula, né? Então nós estamos vendo que é uma coisa muito séria, a fuga, né? Fuga das responsabilidades. E é muito fácil cair nesse caso quando a gente entra num sofrimento agudo, que a gente entra numa desesperação tão louca que se a gente não tiver uma fé, um raciocínio, não acreditar em algo, a gente se desespera e acaba se deixando levar por uma situação que acaba arrastando a gente para a morte mesmo. É isso aí. Na maioria dos casos, né, Elisa? Na maioria dos casos isso acontece muito, né, Elisa? Acontece. Acontece sim. É porque, assim, às vezes a gente acha que a prova está tão pesada que a gente não está conseguindo dar conta. E quando a gente passa, a gente vê, poxa, eu consegui dar conta disso. Exatamente. Assim, né? Mas na hora do desespero, do pânico, cadê o raciocínio? Cadê a fé? Cadê a confiança?
né? Cadê a esperança? Vai tudo embora, coragem, tudo fora. Sem dúvida nenhuma. Aí sim, tem que haver um equilíbrio, né? Maior do que a gente supõe ter, né? Sempre procurar esse equilíbrio, né? É o que ele está falando aqui, né? Essa desarmonização mental. A gente tem uma coisa muito engraçada, que a gente às vezes, lá atrás, passou por uma prova que foi tão que castigou tanta gente, assim, castigou no modo de dizer assim, a gente se sentiu tão castigado, vamos dizer assim, a gente se sentiu oprimido, a gente se sentiu diminuído, exatamente, sem esperança, sem fé, sem coragem. Que aí quando passa o tempo e vem uma outra, a gente esquece daquela que foi tão dolorosa também, entendeu? E passou. A gente nem lembra que ela veio e passou, o tamanho daquela prova, como ela veio e passou, entendeu? É a hora que a gente começa a querer entrar no desequilíbrio mental. Assim penso eu, né? Tanto aquele que tem conhecimento e que não tem conhecimento, pegando o Evangelho aqui, vai falar da gente, daquele que não tem conhecimento. Capítulo 9, 9, 10, ele fala da cólera. Um pedacinho que ele diz assim, eu abri até aqui, onde estava conversando aqui, eu abri e ele coloca assim, o instrutor, é um espírito protetor, diz assim, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, aos seus inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudessem observar sangue frio, o pensamento e vida, o Emmanuel também fala. Olha para o espelho, e a gente não olha, para a gente ver o reflexo, né? Das nossas... Como é que fica a nossa cara Antônia? E é verdade. E no 10, aí é o Hahnemann, né, o pai da homeopatia, ele fala do bilioso, é o corpo bilioso, e tem um outro aqui que ele dá um nome que eu achei bem interessante. Ele fala aqui, eu marquei, linfático. Porque o cidadão no corpo bilioso, né, ou no corpo linfático, ou seja, um cidadão. Porque o que é a bilis? É formada onde? Lá no fígado. O cidadão, ele irritado, nervosinho, o que ele vai cometer? Ele vai destruir-se. Então, ele está colocando alienados mentais, não é o texto? É isso aí, ó. Meu Deus. Como nós somos idiotas. Eu sou um. Então, no corpo, a gente produz a bilis. Mas aonde é que está a cólera? Ela está no corpo? Não. É isso aí. Está em nós, espírito. Né? Falta de educação. Ou no linfático. O linfa é onde transita as partes nobres ela está mais assim vertical, né? E a gente tem as artérias. A Elisa talvez saiba, né, que aquelas partes, quando a gente machuca e a gente vê aquela parte branca antes do sangue brotar, a gente olha e vê aquilo branquinho, aquelas veiazinhas bem clarinhas, e depois começa o sangue, quando arranha, né? E com a lesão mais profunda. Aquela é a área linfática. Então, aonde é que está? Ele, o Hahnemann faz essa colocação. Não está no corpo físico. Chamando a atenção da gente, né? Quando a gente lê. Eu estou só comentando, porque, obviamente, eu estou falando por mim. Eu faço certas besteiras, né? E depois eu caio em nível, caramba, não era para ter falado, não era para ter feito, fiz. Estou me prejudicando, estou me machucando. E assim tem espíritos que podem estar perto aqui ouvindo, que seja, né, essa leitura, o que nós estamos conversando, seja benéfico, né, para esses nossos companheiros de jornada. Só isso. Bom, agora ele vai começar um pedacinho aqui, o Caldeirada, que ele vai falar diante da dor, a Elisa vai ler. Ele está nos mostrando como entender esse
suicídio, né? Esse suicídio dissimulado. E isso é uma coisa que que é normal, tá? No nosso dia a dia a gente vê. Tá? Vamos lá, Elisa. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Concordam? Isso para a gente, morreu que estava triste, que o fulano morreu, então que não consegue fazer isso, não conseguiu aquilo, né? Entrou em depressão. A própria depressão não deixa de ser uma fuga da realidade, né? Se a gente se ouviu falar isso, quer me bater. Tá? Realmente, há situações que cada um de nós passa que nem todos têm a mesma resposta. Essa que é a dificuldade. Nós passamos por situações. Eu acho, não sei, porque eu nunca tive uma depressão longa. Eu tive períodos curtos de depressão e saí sozinha. Nesse negócio assim, o suicídio obviamente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros da luta que a existência humana apresenta, eu acho que tem muito a ver realmente com a depressão. Porque a pessoa está exatamente inconformada com a luta da vida. Mas eu não estou pensando nisso. Mas e no inconsciente? E lá no porão? Entendeu? Então, eu observava muito a minha sogra. A minha sogra teve depressão desde que eu conheço Nelsinho. Eu não sei contar quantas vezes, foram umas 5 ou 6 vezes que ela teve depressão, até a última, que foi bem séria. As outras, ela até conseguiu sair, porque tinha neto, tinha um monte de coisa. Mas as últimas, ela não estava conseguindo mais sair. A última, né? Então, eu vi que foi bem isso aqui. É uma inconformação da alma nos quadros da luta que a existência humana apresentou para ela. Ela optou por uma autoeliminação da harmonia mental. O que ela fazia? Ela tentava se alienar no presente para não ter que pensar nos quadros que eu acho que a mente dela mostrava para ela. Entendeu? Então, eu acho que a depressão é exatamente isso. As pessoas fazem tratamento para sair dessa inconformação, dessa alienação mental, dessa desarmonia, e saem. Alguns não conseguem sair, porque persistem nessa inconformação, entendeu? Eu conheço gente que diz, eu não consigo sair. Entendeu? Não é fácil mesmo, não, tá? A gente fala assim, às vezes quem está em estado depressivo conhece alguém assim que toca muito, fica até aborrecido, né? Com o que a gente fala. Mas tá aí, tá bem claro aqui. E veja bem, ele foi, lá no início, olha só, ele vai falar bem assim, no início do parágrafo, lá do coração, compreenderás, então, mais exatamente a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Você está falando desses que desencarnam assim, e daqui a pouco ele vai mostrar os que reencarnam. Tá? Vamos falar agora, não. Né? Vamos continuar. Não dá spoiler, tá? Não. Mas o senhor concorda comigo, seu Roberto? Com relação à depressão? Plenamente. Acho que todo mundo fala spoiler. Plenamente. Eu tive esse exemplo. Fala spoiler aqui, spoiler ali. Que é isso? É dar pistas. Adiantar a verdade, antecipar fatos. Antecipar os fatos. Eu tive esse problema com a minha filha mais velha, a Carla. A Carla saía, pegava um ônibus com o meu genro e tinha que saltar no outro ponto. Assim foi no metrô. Assim foi durante muito tempo. Ela passou por um tratamento sério. E esse tratamento sério levou ela a entender que ela precisava se dedicar a alguma coisa. E ela hoje se dedica que ela leva como uma inconformação a tratamento com a sogra, que esse tratamento ela não conseguiu dar para a Emília.
que ela teve que tratar da sogra e do sogro. Mas esse tratamento, levou a Carla a voltar a dar aula de pós-graduação na Estácio, voltou a fazer uma série de coisas com esse entendimento que ela teve da ajuda, da caridade. Procurar. A gente precisa procurar realmente uma forma de se libertar dessas coisas. E quando a pessoa tem essa força de vontade, esse conhecimento, essa intenção, consegue realmente se libertar disso. É difícil, conforme disse o Afano, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Uma depressão realmente é muito difícil, mas nada é tão difícil que não se tenha uma correção. E eu concordo plenamente com você, Lisa, sobre isso, plenamente. A questão é que às vezes falta esse horizonte para as pessoas enxergarem que elas têm que dedicar mais tempo delas a alguma coisa salutar e edificante para não ficar tão envolto nessa inconformidade com a vida. Foi com a vida que veio para ela. Né? Exatamente, foi o que aconteceu com a Carla. Né? E ela levou também junto com ela, e de vez em quando ela traz isso, esse sentimento de que cuidou mais da sogra e do sogro do que da própria mãe. Nós já conversamos sobre isso. Ela não tem que levar isso como culpa. Foi uma contingência que ajudou a sair daquele problema que ela vinha atravessando seriamente. É isso aí. Né? Por isso que houve algum lugar assim, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Exatamente. Exatamente. Algum lugar me falaram isso para mim. É isso aí, a gente para tem mim que também já falaram sobre sair isso. de dentro de nós, tá? Sair de dentro de nós para ver o outro que está lá no lado. Olha só, vou falar uma coisa que um dia desse, né? Foi um pastor lá pedir lenha, resto de madeira, para fazer uma fogueira não, para eles cozinharem. E eu perguntei, cozinhar? Como assim? Não, que eu tenho um grupo, tá? Eu tenho uma casa de recuperação para, como é que se fala? Pessoal drogado, de viciados, né? Tem um nome que tá. E lá nosso fogão é a lenha. Eu preciso de muita lenha. Você pode ver quantas vezes você quiser. Pode pegar a lenha que você quiser. Tem sempre lenha aqui. Eu dou mesmo, é para dar. Não, tá? Eu não posso nem vender. Para vender tem que tirar nota. É uma confusão tremenda com o INEA. É melhor dar. Se chegar um fiscal, meu irmão, estão passando fome ali. Toma. Né? E tudo bem. Né? Eu, por um acaso, tive que ir lá perto dessa clínica de reabilitação. Né? De reabilitação. Mas eu não sabia que eu estava indo lá perto. Eu passei assim, aí um rapaz chegou para mim, se lembra do pastor? Que ele foi pegar lê? É aqui. Olha, gente, um lugar pobre, paupérrimo. Mas, olha, muito pobre, muito paupérrimo. Não é a favela, na comunidade não tem bandido. Pessoas humildes. Né? E ele voltou lá na empresa, lá um dia desse, de novo, eu falei, vai pegar no lugar, comecei a conversar com ele, e ele me falou, né? Eu era bandido, assaltante, viciado. E um dia alguém me levou, na época que sou evangélico, né? E me mostrou Deus. E eu larguei tudo. Mas como é que eu larguei tudo? Criando uma clínica, né? Um local para reabilitação desses presos. Tem 16 lá, se não me engano. E através deles eu me curei. E hoje eu vi quanto eu errei, quanto eu devo à sociedade e a Deus. Olha só aqui, né? A visão do cara. Aí eu falei, legal, precisar de mim aí, cara, para eu puder ajudar, você me ajuda. Não, só ouvi 2 ou 3 vezes, né? Mas aconteceu isso. Quer dizer, o que é que ele fez? Ele estava com um vício de dependência química. Tá? Clínica de reabilitação de dependentes químicos. Um vício do crime, tá? Logicamente, essa questão de lei de causa e efeito é outra história, mas ele está fazendo um papel importantíssimo. Que eu vou te falar uma coisa, pelo que eu vi, cuidar dessa rapaziada aí não é mole.
não é mole. Tá? Mas ele está lá e ele falou para mim, eu sou duro com eles. Sou duro com essas almas que me procuram. Sou duro mesmo. Não pense que eu dou mole, não. Quer dizer, está lutando pelo bem deles. Então, é um caso, né, que a gente vê. Ele poderia ter continuado errado. Né? Ele falou sobre isso, em crises de depressões devido a drogas, alucinações, etc. Tudo isso. Mas, quando ele abriu, né, fora da caridade na salvação, não tem ajuda financeira de ninguém, de governo, ONG, nada disso, não. Tem a igrejinha dele, que ele é pastor, tem um pessoal que colabora e vai embora. E está lá, sobrevivendo, né? Ensina as pessoas, né, alguma profissão, alguma coisa. É um quadro muito difícil também. E ele conseguiu superar. Agora, vendo isso, por isso que eu falo, não é fácil. Não é fácil. Né? Ele até superou, para mim, superou mais que o normal, né? Ele abriu o coração mesmo para ajudar o próximo, saiu de tudo isso. E já tem, eu acho que, ele falou, 16 anos que ele está nisso, não me engano. 16 anos. É que ele já não está tão novo também, não. Ele deve estar com uns 45, por aí. Deve ter parado daquela vida dele, né? Aos 20 e poucos, 30 anos. E é isso aí. Fora da caridade, não salvação. Ele está superando, passando por cima de muitas dificuldades. Eu não sei se nós entrássemos nessa, se a gente ia conseguir sair, né? Principalmente a famosa dependência química. É uma coisa séria. Bom, vamos lá, Lisa. Vamos, não deixa de ser uma busca da autoalienação, né? Através de um artifício. Não deixa de ser uma busca de autoalienação através de um artifício que é a droga. Porque você fica isolado do mundo, não tem que viver com as dores da vida. Quer dizer, passa a viver com outras dores, né? Você troca as dores. A droga eu deixo a vida me levar. Né? Você passa a conviver com outro tipo de dores, mas é uma alienação. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inexplicáveis e ingratos. Ou seja, começa devagarinho, como tudo começa devagar. Né? Mas com o tempo vai. O Marco Aurélio disse que ele teve uma vizinha que realmente surpreendeu ele quando ele era criança. Ele disse que a menina já era uma senhorinha, né? Ele era criança, mas ela já tinha uma certa idade. E que não casou, não mexia com ninguém, sempre ali fechada na dela, mas muito simpática, muito boazinha e tal. Até que depois de chegou um certo tempo, acho que ela perdeu algum parente, ou pai, não sei. Ela entrou nessa questão desse desespero aí, e aos poucos ela entrou nesse clima aí. Tá? Ela se tornou uma doente mental de alta complexidade, um negócio mesmo complexo. Só que eu estou falando de uma coisa que também, infelizmente, é normal. Começa uma coisinha à toa. Então é isso aqui que o spoiler que eu ia falar, tá? Desencarna nessa situação. É isso que o Calderado está mostrando da Luísa, vai nos mostrar aqui. Está nos mostrando também, né? É isso aí. As coisas que o nosso dia a dia nos traz como coisas normais, acontecimentos casuais, não são casuais. E às vezes desencarna com este problema e volta com o mesmo problema. Exato. Não consegue se recuperar. Não consegue é o que nós falamos no início, Roberto. Aí quando certo está até normal, mas de repente vem a prova de novo, não passa de novo. Porque não conseguiu passar da primeira, né? Aquilo vem à mente de novo, eu não consegui, não vou conseguir nunca, e isso vai se acumulando, vai acumulando, e vai trazendo isso. A cada encarnação vai trazendo isso, talvez
mais aliviado, mas vai trazendo, de qualquer maneira, vai trazendo. Isso aí. Quem quer falar? Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Pedacinho importante isso, né? Pedacinho importante isso, do imperceptíveis até os caprichos impensáveis, né? Insensatos. Muito, chamando muita atenção isso, né? Cara, assim, eu acho que aqui nesse quadro entra muita gente, né? Inclusive eu. Claro, né, Elisa? O quê? Olha o lupus aí. Olha o lupus aí. Exatamente, não só grupos, né, Elisa? Muita coisa que nós trazemos, muita coisa que nós trazemos gravado, né, pelo Espírito, nos levam a essas coisas que a gente acha que são descontroles, tem dificuldade de lutar, de tudo. Você, graças a Deus, está conseguindo superar essa sua situação, de alguma forma, com reconhecimento. Né? O Espiritismo trouxe esse conhecimento e você interpreta, você reconhece que são reminiscentes. Graças a Deus. Você realmente reconhece isso. Você não aceita, claro. É inevitável a aceitação, mas tem um entendimento. Isso é importante. Eu fico assim, eu fico entre uma coisa e a outra. Eu fico entre o não aceitar e eu preciso aceitar. Então, ainda bem que eu fico assim, oscilando. Eu não aceito, eu preciso aceitar. Eu não aceito. Na mesma oração, eu sofro. Depois eu reconheço que eu preciso, entendeu? Mas na maioria do seu Deus tempo... sabe que eu estou assim. Na maioria do seu tempo, você aceita mais do que não aceita. Sim, com certeza. Você tem um entendimento maior do que aquele que você não teria, se você talvez não tivesse abraçado o Espírito Santo, talvez. E olha, digo para todo mundo, eu não quero nem saber o que foi que eu fiz para minha situação ser essa. Não me conta, porque senão eu vou ficar revoltada comigo mesmo. Eu tive um sonho, eu queria te contar esse sonho. Não, eu não quero saber. Não fala comigo. Eu não quero saber. Eu lá me lembro de sonho, a coisa mais rara do mundo, eu me lembro de sonho. Eu acho que se eu souber, eu vou ficar tão revoltada comigo mesmo, que é melhor não saber. Mas está aqui, né? Está escrito aqui, por se haverem rebelado aos desígnios divinos. Quando agora a gente vê, e a gente está estudando um livro aqui que está falando somente sobre os casos de alienações mentais desse livro, o mundo maior, tudo isso, né? Desde o início que a gente está vendo isso. Quando agora a gente vê que nós estamos indisciplinados em relação, rebelados em relação às leis divinas, nós já sabemos que nós não estamos bem. Olha só como cada vez vai se tornando mais sério. Não estamos muito bem mentalmente. Não, eu tenho consciência disso, perfeita. Olha só o que a gente está aprendendo aqui. Nós só lemos um parágrafo aqui. A importância é isso que você acabou de dizer agora, que a gente está aprendendo, a gente está recebendo um entendimento. Isso é que é importante. Nós estamos aprendendo. Essa é a grande, não é vantagem, mas é a grande importância de nós estarmos começando a entender, pelo menos. Eu falei ontem para minha terapeuta, quem é normal? Quem acha que é normal em relação ao quê? Qual é o ser que é normal que não oscila em algum momento? Eu falei, vou falar do Marco Aurélio de novo. O Marco Aurélio disse que a misericórdia divina é tão grande, que nós não temos nem ideia que senão ia ser todo mundo. Ele fala isso sempre lá, né, Jorge?
Ia nascer né? Todo mundo doidão. Né? E é verdade. A misericórdia divina nos dá, né, oportunidades, condições, né, da gente encarar tudo isso aí. E essa fuga, que é nós o temos que que... demonstrar essa gratidão, né, Afrânio? Nós temos que demonstrar e sempre essa lutar. gratidão. Isso é uma luta mesmo. De novo, eu repito, não é fácil. Tá? Não é fácil. As situações que a gente é colocado no nosso dia a dia, nas nossas vidas, não é mole. Né? Mas nós estamos aqui para isso, para vencer isso, porque isso são coisas que nós trazemos lá de trás. Então, Exatamente. aí vencendo, o que a gente está fazendo? Está se aprimorando, né? Está evoluindo. Olha que coisa, né? A misericórdia do Pai, né? Exatamente. Na época aqui, em relação a eu, que você acabou de falar do Marco Aurélio, eu lembro uma certa feita, comentando lá, que é uma parte tocando, não sei se foi a área mental ou se foi estudando o cérebro, alguma coisa assim. Aí, comentando que na formação do novo veículo, né, o pessoal avalia e veia se não tem condições de nascer com... Aí eles fazem, né, com um corpo saudável, eles fazem um apanhado, um mapeamento, estudam a área cerebral do reencarnante e vai procurar aonde eles podem içar, porque tem espíritos que não têm condições de passar por esses tipos de doenças. Eu vou usar a palavra destrambelhada, né? Um corpo completamente alienado, estrambelhado, enfim. Alguns nascem assim porque esgotou todos os recursos, mas enquanto tem recurso, o alto vai apostando no espírito, né? E a área neurológica ainda está um pouquinho em condições. Aí eles vão, aí na hora encontra lá uma parte na área do cérebro e encontra, porque quase sempre o pai e a mãe têm também desajuste com algo mais ou menos idêntico do reencarnante. Aí o povo faz o corpo, né? Ou seja, mapeia os gráficos e manda lá para o departamento de reencarnação. E no departamento de reencarnação aí entra as comisserações, né? Aquele que vai abonar, vai avaliar, vai ver a situação, aí forma um corpo. Porque senão nós nascemos doidos mesmo, completamente destrambelhados. É a misericórdia, porque eles vão procurar na lei, aonde, peraí, deixa eu ver isso aí, porque eles conhecem a lei de Deus, né? Tem alternativa, tem essa prerrogativa, dá para investir, mas deixa aí que a dor vem devagarzinho para acordar esse povo aí. É mais ou menos assim. Eu imaginei a reunião que houve quando eu vim reencarnar. O pessoal, isso aí não tem jeito, não. Não, dá um jeitinho, então. Não sei se melhoraram muito, não, mas eu estou aqui. Vamos lá, Eli. Por isso que muitos de nós, hoje em dia, nos tempos atuais, eu vou usar essa... Está correto ou não está a linguagem? O déficit de conhecimento escolar, porque a glândula pineal está tão, vamos dizer assim, sofrendo, opacitada, e os reflexos nada sai dali, não teve, e o indivíduo está lá, tem o corpo, né? O seu perispírito, ele tem que, vamos dizer assim, limpar isso para jogar para o corpo físico. Porque é através da reencarnação que a gente vai limpar isso. Por isso, ainda nos dá uma chance razoável, né? Mesmo nascendo num corpo de um idiota, um corpo de um idiota não, corpo de idiota, sei lá, o nome correto, não estou criando problema para ninguém. Ei, você do YouTube aí que está nos ouvindo, por favor, entenda isso aí. Porque vai viajar o que nós estamos falando, né? Então são essas coisinhas, né, que a gente fica aí com a pulga atrás da orelha, muitos de nós. Né? É isso aí.
Vamos lá, Elisa. Ó, eu fecho o microfone, porque toda hora passa moto. Os vizinhos conversam embaixo da minha janela, a gata mia, então eu fecho o microfone, porque senão fica atrapalhando. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. Mentecaptos. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa como quem arrastasse um vestido real e dizia a duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguei na minha primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Continua? Continua. Baixou a voz, como receando espias ocultos, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. Elevando de apazão, inesperadamente bradou: todos pagarão, todos pagarão. Ele vai falar daqui a pouco porque que isso está acontecendo aqui rapidinho, né? Que não vai comentar, um simples comentário. Mas lembra até aquele anãozinho, o Sabino do livro Assim Resta. Lembra um pouco, né? E o que eu achei legal aqui, ela, né, baixou o olhar, assim, fala baixinho, né? O imperador, então, isso é atitude também, né? É atitude também, uma atitude normal, né? Vamos lá. Agora vamos falar uma coisinha aqui. É uma entrelinha que ele não vai só tocar no assunto e vai pular. Presta bem atenção agora. Depois disso, vai. E continuava explicando-se com um gesto de grande senhora. Agora. Não podia me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Olha só. E se vocês, qualquer um de nós for nesses lugares, infelizmente, vai haver muitos causos sobre questões sexuais, tá? O negócio não é como a gente pensa. Fica todo bonitinho. Ala masculina, ala feminina. Mas aí vai lá o cara que emprega água mineral, o cara que leva o pão. Olha aí, o negócio é sério. André Luiz botou só isso aqui. E não fala mais nada sobre isso. Eu já ouvi casos disso, né? Então fica também muito espíritos ali, né? Ou obsessores, ou o próprio, né? Estão lá pelo, né? Para levar alguma vantagem, né? Algum prazer, etc. Nesses meios aí para perturbar mais quem já está perturbado. Digamos assim. Só falou isso aqui. E vai mudar de assunto. Quer dizer, vai mudar de assunto, vai voltar, querer saber o que está acontecendo com essa marquesa aí. Tá? Vamos lá? Preso ainda ao meu antigo verso de curiosidade, tentei estacar, a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos uma vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Reencarnou, mas está tão preso, apesar de estar no esquecimento, mas está tão preso aqui do passado que passa, tipo assim, uma representação a viver esse passado.
né? Ela não há essa nitidez, né? Não há assim. Mas depois, com o tempo, né, a mente, de alguma forma, deve chegar lá. Porque, né, no início, geralmente, não é assim. A pessoa vai aos poucos vivenciando isso e se torna. Agora, no caso do Sabino, não, que ele sempre foi demente mesmo. Nasceu demente, cresceu demente, né? Ele realmente não participou dessa vida, ele estava escondido num corpo. Tá? A gente lê lá no livro A Reação que foi uma forma de escondê-lo no corpo para ver se ele dá uma descartada para novas provas difíceis que ele ia ter. Você está Tá? falando do Barãozinho, né? Lá do Barão, né? É, o Barão, é isso mesmo. Então, lá, Essa desventurada irmã já possui título de nobreza em existência, já possuía o título de nobreza em existência anterior. Perpetrou charmosas faltas, não, perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira. Entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. tá? Então ela está ali, né? Essa questão aqui, o renascendo é aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível. Dentro do nosso meio espírito, né, é mais ou menos isso. Apesar que ela não chegou à loucura, graças a Deus, teve um trabalho, sempre teve, eu não sei nem se ela está encarnada, mas teve um trabalho maravilhoso aí na FEB, na CR. Foi uma senhora que era da evangelização, que eu não estou lembrando, assim que era Darcy. Não sei se era Darcy Neves, era assim o nome dela, a Margarete que sabe bem. Ela era da área da época do ZERG, né? Da evangelização infantil. Hein? Evangelização infantil, Assim né? mesmo. A evangelização infantil é uma mulher que realmente Né? ela tem é morena, ela Era é, negra, né? Então, é isso que ela aconteceu, que eu vou falar. Ela, quando era nova, ela se olhava no espelho e desmaiava. Desmaiava. E ela acordava, voltava a ser aflita, uma angústia terrível. Né? E ela conseguiu vencer isso. Né? Depois de terapias, entrou para a doutrina espírita, né? Ela conseguiu que alguém contasse a ela que ela estava em condições de receber a notícia que a encarnação anterior ela era branca e muito racista. Né? Diz que veio negro. Ela fala isso nas palestras dela. Ela não esconde isso de ninguém, não, tá? ela Só nunca que ela, escondeu isso, não. né? Ela nunca escondeu isso, não. Nunca escondeu. Então ela reagiu a isso. É a diferença dela para essa marquesa. Ela conseguiu. Ela conseguiu vencer isso. Isso é a importância, né? É a importância da gente encarar a luta, não ter medo. Tá? A marquesa aqui, o que está acontecendo? Ela tem medo de viver. Ela veio numa existência humilde e se assustou. Né? Quando tinha que, de repente, lavar prato, limpar chão, é isso? Lavar banheiro, ela na outra, né? E isso chocou, assustou ela. Ela não conseguiu vencer isso. E onde foi parar? Acho que é Darcy Neves, né, Selber? Não me lembro. É Darcy Neves, é Neves. Darcy Neves, a dona Darcy Neves. Isso. Então, ela Ela não. tem programa na rádio ainda, à tarde. Hein? Ela tem programa Ah, na tá. rádio à tarde. Tem? Então, beleza. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo. E Né? a Fran A gente fazendo ainda tem, além disso tudo, ainda tem alguns resquícios
de influência sexual também. Isso aí sobrecarrega também, ajuda a sobrecarregar determinadas situações. Né? A pessoa, da vaidade, do orgulho, da pompa, sim, se acha, se encontra em pensamento, né, que ainda trazem a influência sexual dentro de si. E os obsessores são aqueles que acompanham porque querem também, né, sentir o prazer. Que aquilo... tudo que é lado. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos parar por aí. Vamos marcar aí, que aí a gente vai começar em outros causos, né? Que o Adelis vai trazer para a gente. Ele já trouxe, né, esse caso dessa senhora, né? Que não encarou a realidade. Fugiu muito da realidade, quis voltar lá para trás, para a zona da personalidade, né, como ele fala aqui, né? Zonas mais baixas da personalidade, que é aonde? Os porões do nosso castelo. É isso que eles estão mostrando através desse castelo de 3 andares, onde nós podemos nos situar. E como não era muito exemplar, né? O que estava no subconsciente dela, está passando por essa situação. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa?